começamos a parte da tarde do nosso colóquio com a apresentação da conferência do professor José Luiz Ames, certamente uma das referências na pesquisa a Maquiavel no Brasil. Para nós é uma enorme satisfação ter o Ames aqui na UFMG, a quem agradeço por ter aceito o convite de participar do nosso evento. E o professor Ames é professor da Universidade do Oeste, do Paraná. E o seu tema, que estou sendo colhido, eu esqueci o título antes, Maquiavel interpretando Savonarola, a ativação política do povo e a descoberta do imaginário religioso. Então, mais uma vez agradecendo a presença do professor Ames, damos início à palestra. Por favor, Ames. Obrigado, Elton, até pelas palavras gentis. Eu sei que são um exagero em relação a mim, mas é da gentileza mesmo do Sérgio, do Elton ser sempre assim muito cortês e comigo. Então eu quero também parabenizar ao Elton por ter encarado mais uma vez nesses tempos difíceis, né, o nosso colóquio aqui, e também toda a equipe, né, que está fazendo uma organização realmente excelente, né, desse nosso evento. E é sempre um prazer voltar aqui nesse colóquio para encontrar mais do que colegas que pesquisam um tema comum, amigos, né, para compartilhar, para discutir, para ouvir enfim, enriquecer o trabalho da gente. E eu tenho certeza que não será diferente com este. É quase que um ensaio, porque eu não tenho muita. Estava comentando com o Elton antes, um pouco em cima, quando a gente tomar um café, que eu estou extremamente inseguro com aquilo que vou falar, porque absolutamente é a primeira vez que eu encaro esse tema. Mas foi de fato uma opção, porque eu próprio já esgotado de me ouvir escrevendo, me ver escrevendo sobre um tema de povo para cá e falar, que já não aguento mais falar de povo em conflito e não sei o que mais, não aguento mais. Mas não consigo escapar do tema do povo, que vocês estão vendo pelo título, certo? Mas aí o foco já um pouco para o outro lado. Um brevíssimo comentário. Você me avisa quando faltar uns 20 minutos? Aviso. Eu quero apanhar bastante. Como cheguei a tornar isto um tema de uma possível apresentação, de um possível texto, né? É um pouco no período que eu estava fazendo o meu estágio pós-doutorado na Itália com o caríssimo amigo Stefano, né? Sobre o tema do povo com potência constituinte Maquiavel, eu deparei uma série de vezes com algumas leituras, né, que se referindo à compreensão de Maquiavel de Savonarola, e a leitura nunca passava de uma ideia crítica negativa desse entendimento. Basicamente, sempre só referindo àquele tal príncipe, Maquiavel entendendo que Savonarola é o exemplo moderno do profeta fracassado, ou então naquelas cartas Aracciardo Beck, de que ele não fez mais, Savonarola não fazia mais do que ficar enfeitando suas mentiras. Eu não estava conformado que pudesse se resumir a isto o entendimento de Maquiavel do Savonarola. Então foi um pouco digamos, esse desconforto que eu sentia com isso e me levou a dedicar então um trabalho específico a isso, né? O argumento, eu vou mostrar um pouco mais adiante, vou introduzir o trabalho e lá vou tentar retomar o argumento do que de fato eu pretendo desenvolver, né? Qual é o argumento central. E nesse argumento central eu quero também mostrar que há uma ligação, ou se pode estabelecer uma ligação que eu não fiz, daquele capítulo que está na coletânea, que está como lançar no final do evento, né, que eu falo da concepção de religião de Maquiavel na arte da guerra, né, com o argumento que eu desenvolvo lá com esse que eu desenvolvo hoje, eu vou desenvolver hoje. Então, dá para fazer uma ligação que eu não fiz e não vou só anunciá-lo, mas também não tenho condições de desenvolvê-lo, mas fica como, digamos, como uma ideia para ouvir também a opinião de vocês, que com certeza muitos têm uma história muito mais longa do que eu
sou quase um cristão novo em Maquiavel, em relação ao Newton, o Sérgio e outros colegas aqui, né? De quem eu tenho só aprendido, né? Desses anos todos. Né? Bom, eu vou fazendo a leitura, porque aí eu também não me perco tanto na minha fala. Né? Savonarola é mencionado 6 vezes explicitamente nas obras de Maquiavel, além de outras 2 por alusões indiretas. Qual é a ideia de Savonarola que emerge dessas menções de Maquiavel ao frade dominicano? Trata-se de uma imagem positiva ou crítica ou negativa? Esta é uma pergunta que não permite uma resposta simples. Reconduzir à unidade as contrastantes imagens de Savonarola que emergem das páginas das diversas obras de Maquiavel se revela uma tarefa praticamente impossível. Maquiavel decompõe a personalidade de Savonarola em seus múltiplos elementos constitutivos, de modo que ele aparece a cada vez sob uma feição diferente e muitas vezes oposta. Assim, por vezes aparece como o orador fascinante, que desperta nos florentinos um temor saudável de Deus e, ao mesmo tempo, como o demagogo que tenta subjugar seu público com, como descreve Maquiavel na carta a Richard, com razões que, para aqueles que não as escutem, eram muito convincentes, como nesses sermões que Maquiavel resume a Richard do Beck, em 1498. Outras vezes é retratado como o fanático pregador que divide os florentinos e os extrai da ação, difundindo falsas esperanças com suas profecias, como na primeira Litionale. Outras ainda é comparado ao profeta Moisés e em seguida apresentado como exemplo moderno do profeta desarmado, bem ao contrário de Moisés, ao qual fora comparado, do inovador incapaz de fazer pela força, como no capítulo 6 do Príncipe. Outras vezes ainda é retratado como um profeta capaz de persuadir os florentinos de suas visões de Deus para levá-los a realizar seu objetivo de reformar as instituições políticas de Florença, como em discursos 1:11. Outras vezes é o teólogo, cujos escritos mostram sabedoria doutrinária, prudência e virtude, e ao mesmo tempo o pregador tendencioso, que depois de ter contribuído para a reconstrução política de Florença, se deixa levar por sua ambição, como em discursos 1:45. Finalmente, em outras vezes, Savonarola é o político ciente dos meios necessários de colocar em prática para a aniquilação dos adversários em vista da preservação dos ordenamentos da liberdade, mas na impossibilidade de fazê-lo pessoalmente está fadado a uma derrota certa, como em discursos 3:30. Então, resumidamente, são essas 6 passagens, essas 6 menções, né, que eu estou situando como abertura, né, as quais Maquiavel menciona, comparece Savonarola nos textos de Maquiavel. Bom, Maquiavel não se preocupa em oferecer um nexo unificador para essas diferentes representações de Savonarola, propostas em seus textos. Limita-se a cada vez em avaliar a eficácia da representação escolhida para o propósito a que uma política deve tender, ou precisa tender. Deve aqui no sentido de precisar, como necessidade, não como obrigação de ordem normativa. Né? Onde residiriam as razões para Maquiavel oferecer imagens tão contrastantes de Savonarola em suas obras? Para o objetivo que me proponho nesse trabalho, o exame desta questão não me parece determinante. No entanto, mesmo sem a pretensão de ser o nexo unificador dessas visões tão contrastantes que Maquiavel oferece de Savonarola, né, tentarei mostrar que a ligação entre religião e política, pensada por Savonarola, foi determinante para a formulação da convicção de Maquiavel acerca da importância da imaginação e das paixões na vida política. Nosso propósito será avançar a ideia, segundo a qual religião e política, como campos práticos intrinsecamente relacionados, é uma observação nascida diretamente da experiência savonaroliana, a qual Maquiavel irá, em O Príncipe e em Discursos, atribuir grande importância. O povo, em especial aquela parcela excluída da participação política,
e que podíamos denominar, aí talvez com Frosini, como populacho ou como plebe, como Maquiavel designa nas histórias florentinas, né? É tornada ator político por Savonarola ao despertar nela as paixões inerentes às imagens religiosas. Esta percepção será apropriada por Maquiavel e aparecerá em seus escritos políticos posteriores. Assim, em O Príncipe, dará um destaque particular ao papel das imagens e paixões como instrumentos para a obtenção do assentimento dos súditos ao governo do príncipe. Em discursos, mostrará que a ativação do potencial político do populacho, daquela parte da população tradicionalmente excluída da atuação política, encontrará no imaginário religioso, particularmente nas paixões do medo e da esperança, um recurso inestimável. Bem, quero então ali retomar rapidamente, em outras palavras, com palavras mais espontâneas, o argumento. Ali que está contida, digamos, o argumento, a tese que eu pretendo desenvolver aqui, né? É a ideia de que é conhecida por todos os que leem Maquiavel, de que o imaginário representa algo essencial na compreensão da ação política Maquiavel. O que eu tento explorar aqui, o argumento que eu quero desenvolver aqui, é de que de onde Maquiavel retira isto, de onde Maquiavel retira a importância deste imaginário na ação política, seria do modo como Savonarola lidou com os florentinos. Este é o argumento, né? Eu sei que é pretensioso e ousado, né? Eu estou preparado para levar a perspectiva, porque eu não sei até que ponto você resiste, né? Mas eu estou muito interessado em que, enfim, até que ponto esta tese pode ou não ser sustentada a partir das passagens que vou tentar... Eu recortei um pouco as passagens para não ser tão longa, né? Em que Maquiavel se refere, para ver se de fato elas oferecem amparo textual a este argumento, né? De que Maquiavel bebe, extrai a sua compreensão da importância do imaginário na ação política do modo como Savonarola lidou com os florentinos do seu tempo. Este argumento, né? Então, aquilo que eu comentei no começo, naquele capítulo que eu incluí nessa coletânea, eu desenvolvo a ideia, a concepção da religião na arte da guerra, né? E qual é o argumento que eu tento desenvolver lá? O argumento que eu procuro desenvolver nesse capítulo é de que Maquiavel mostra de que o discurso é essencial, o discurso apelando ao imaginário religioso, né? É essencial para manter as tropas unidas e motivadas no campo de batalha, né? E que o elemento que motiva esta união e esta motivação é a fé, mas a fé compreendida como confiança. A confiança naquele que enuncia esse discurso, nesse caso, o capitão no campo de batalha, né? A ligação que eu fiz naquele capítulo e que não estou fazendo aqui é de que de onde Maquiavel extrai essa ideia, né, que ele desenvolve na arte da guerra, senão, este é o meu argumento também, que eu não desenvolvi, né, extrai também do modo como Maquiavel percebeu Savonarola conseguindo pelo discurso, pela pregação, né, muitas vezes profética, outras não, atrair e manter envolvidos, né, unidos os florentinos em torno dos seus propósitos políticos. Então, ao perceber o modo como Savonarola consegue, por meio do discurso, produzir um efeito prático político, me parece que é ali que Maquiavel também toma a ideia de quanto é importante a fé como confiança na palavra, da palavra daquele que anuncia, né? Então, o sujeito que fala é também essencial para dar fé, para se envolver, para se entregar, para confiar na veracidade dessa palavra e na eficácia dessa palavra, né? Então, essa ligação me correu muito rapidamente, só de ontem para hoje, coisa assim, né? Porque eu pensei, mas tem ligação essas duas coisas, então é uma coisa que eu não desenvolvi, mas me parece que dá para fazer essa mesma ponte, né? Que lá, na arte da guerra, Maquiavel desenvolve esse argumento que eu procuro desenvolver naquele capítulo, e é também Savonarola que é a fonte para que ele desenvolva esse argumento. Então, basicamente, daqui para frente o meu trabalho vai ser ler essas passagens, comentar e ver se esse argumento que eu enuncio, né, de que
a importância do imaginário religioso em Maquiavel, ele o toma, ele o empresta, ele o extrai, ele capta isso a partir do modo como Savonarola lidou com os florentinos no tempo em que ele era pregador famoso dominicano na igreja de São Marco, e também depois, né, o guru, o intelectual, né, que orienta os homens de ação naqueles 4 anos, né, de 94, 98 em Florença. Então, é um pouco este argumento que eu quero entender. Bem, Maquiavel fala pela primeira vez de Savonarola na carta enviada por Ricciardo Becchi, embaixador de Florença junto à corte papal, em 9 de março de 1498, na qual resume dois sermões do frade sobre o livro do Êxodo, proferidos na Catedral de São Marco, nos dias 2 e 3 de março, respectivamente. Nesses sermões, Maquiavel escreve, e vou citar essa passagemzinha, se recorde: Savonarola começou aterrorizando, né? Começou com espavente grande, com razões que, para aqueles que nos discutem, eram muito eficazes, mostrando que os seguidores dele eram melhores homens e os seus adversários os mais ímpios, usando todas as expressões para enfraquecer o partido adverso e fortalecer o seu próprio. Bem, a análise dos sermões feita por Maquiavel está baseada em uma imagem precisa do equilíbrio de poder e dos movimentos dos atores políticos, dentro e fora das instituições florentinas, decorrentes da mudança na composição da nova senhoria, que havia entrado em funcionamento, a qual era, no entendimento de Savonarola, composta, e estou citando agora Savonarola, mais de 2/3 de inimigos, e por isso temia que o prejudicassem irrefletidamente. Maquiavel acentua o caráter político das intervenções de Savonarola. E escrevo o que Maquiavel, normalmente cito Maquiavel, lendo Savonarola, dizendo o seguinte, que Savonarola fez 2 bandos do Stieri, eu estou traduzindo por bandos, sabe? Não sei se alguém me corrige depois da minha tradução, fez 2 bandos, né? Um que militava sob Deus, que era o dele, e de seus seguidores, e outro sob o demônio, que eram os adversários. E assim, conforme meu julgamento, escreve Savonarola, vem secundando os tempos e as suas mentiras colorindo. Bem, Maquiavel, fim dessa citação. Maquiavel nota o valor da estratégia argumentativa de Savonarola, quando expressa suas mentiras com razões eficazes, eficacíssimas, diz Maquiavel, secundando os tempos. Então, me parece que nessa primeira passagem, nessa primeira menção de Maquiavel a Savonarola, destaca o quê? Já aparece essa estratégia que Maquiavel percebe em Savonarola, de que ele é capaz de servir-se do discurso religioso para mobilizar uma parcela da população que não é ativada politicamente. Né? Não é a aristocracia a quem ele se dirige, mas é o que dá para chamar plebe, populacho, ou então, enfim, aquela parcela da população que não é exatamente aquela que está envolvida, né, no processo político corriqueiro da cidade. Isso, aliás, é a outra parte contra quem Savonarola se coloca, contra quem ele prega, né, na sua igreja. Então, Maquiavel percebe de que há uma estratégia argumentativa de natureza política. O elemento religioso é apenas a matéria da qual ele consegue servir para ativá-las politicamente no processo. E esse é um pouco o meu argumento também no que segue nas outras passagens. Quando, na primeira decennale, Maquiavel cita Savonarola, ecoa claramente a divisão entre os 2 bandos mencionados na carta a Ricciardo Becchi, deixando claro que a situação era tal que deveria terminar com a eliminação de uma das partes na luta. E cito esta passagem da decennale, e me perdoem a tradução, eu não consegui fazê-la direito, mantendo evidentemente as rimas, não me preocupei com elas, né? Dessa passagem da decennale.
e cito ela agora: mas o que para muitos não agradava e a fez desunir foi aquela escola sob cujo signo vossa cidade jaz. Digo daquele grande Savonarola, o qual, inspirado pela virtude divina, a mantém envolvida com sua palavra. Repito, a mantém envolvida com sua palavra. Mas porque muitos temem ver a ruína de sua pátria, pouco a pouco, sob a sua profética doutrina, não acreditava para reunir-se, encontrar lugar, se não crescesse ou se não extinguisse sua luz divina com maior fogo. Para mim, nesta passagem, a passagem essencial é aquela que eu grifei. Né? Dizer, o que Maquiavel percebe no discurso de Savonarola, que ele tem uma capacidade retórica capaz de envolver florentinos com o seu discurso religioso, evidentemente para objetivos políticos, e não para objetivos salvacionistas. Ele não está pregando para salvar as almas, isso apenas é o mote, como todo frade deve ter, mas o que interessa mesmo a Savonarola é, de algum modo, fazer uma intervenção política prática na estrutura da cidade florentina, e, a tal ponto que não tem êxito depois da expulsão de Piero Medici, ele é que se torna o intelectual que comanda a reorganização. Aí esse discurso vai poder entrar em prática, discurso reformista. Né? Apesar do reconhecimento político a Savonarola pela instituição do Grande Conselho de ampla participação popular, Maquiavel não deixa de dirigir-lhe críticas em seus versos para desunir a cidade. Desunir no sentido que o Maquiavel chama atenção. Certamente não se trata da desunião entre grandes e povo, resultante da criação do Grande Conselho, que conferiu papel político ao povo. Antes, o que Maquiavel critica na retórica savonarolana, não consigo dizer essa palavra, na retórica de Savonarola, fica melhor, né? É a sua reiterada, alemão falando português é uma desgraça, né? Antes, o que Maquiavel critica na retórica de Savonarola é a sua reiterada pregação sectária de contrapor seus seguidores e adversários como duas facções, das quais uma combate por Deus e a outra pelo demônio. Uma luta moral entre bem e mal. É isso que ele critica. Né? Isso, porém, não faz com que Maquiavel deixe de reconhecer de Savonarola a capacidade de manter envolvidos os florentinos, contando unicamente com o poder de sua palavra. Savonarola lhe aparece como alguém que conhece a força que as imagens, especialmente as de medo, terror e esperança, despertam na mente dos homens e as utiliza com eficiência para manter envolvidos os florentinos em seu projeto de reforma política de Florença. Em O Príncipe, no capítulo 6, é a terceira menção, né, de Maquiavel a Savonarola, quando Maquiavel trata dos inovadores, introduz uma distinção opondo profetas armados a profetas desarmados, e apresenta Savonarola como o exemplo moderno dos últimos, isto é, do inovador que não foi capaz de fazer crer pela força. E cita a passagem por todos conhecida. Né? Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não teriam podido fazer observar sua constituição longamente, caso estivessem desarmados, como no nosso tempo sucedeu com o frei Jerônimo Savonarola, o qual arruinou os seus ordenamentos novos quando a multidão começou a não acreditar nele. E ele não tinha modos para manter firmes aqueles que haviam acreditado nele, nem para fazer crer os descrentes. Certamente Savonarola arruinou suas ordens novas, como diz Maquiavel, mas as arruinou por ter se envolvido na mais alta e difícil tentativa que um político pode tentar. Como essa é a ideia de Maquiavel. Ou seja, introduzir ordenamentos novos numa cidade. Todo mundo lembra daquela passagem lá do Príncipe, em que Maquiavel argumenta isso. Né? A causa de sua derrota, da derrota de Savonarola, foi haver ignorado a regra que em todos os tempos sempre fez com que, escreveu Maquiavel, todos os profetas armados vencessem e os desarmados se arruinassem. Está no mesmo capítulo 6. Possivelmente não foi por vontade própria
que Savonarola se encontrava desarmado. Na condição de pregador religioso, não estava em suas mãos o poder de prover de armas próprias à cidade. A iniciativa teria cabido aos chefes do governo de Florença, que, no entanto, não o fizeram. A responsabilidade de Savonarola, neste caso, estava em não haver se empenhado no sentido de fazer com que estes providenciassem a milícia própria. A crítica de Maquiavel ao frade parece dirigida a esta omissão. Para Maquiavel, não cabe desculpas por esta omissão, em nome da fé. Faltou a Savonarola empenhar-se no sentido de fazer com que os seus seguidores da senhoria provessem Florença de uma força militar própria. Por faltar esta provisão, quando a palavra perdeu o seu poder de envolver a multidão, começou a não acreditar nele. Seus sermões também não lhe permitiram evitar o trágico destino que o levou à morte. Eu devia ter dito isso antes, mas me ocorre isso agora, né? Mas ainda há tempo para perceber aquilo que me parece marcante em todas as menções de Maquiavel a Savonarola. Me parece que dá para ver sempre é uma menção de dupla face. Uma face está ele bate, na outra ele assopra, né? De uma face está a crítica negativa, na outra face está a contribuição que Savonarola prestou por meio do discurso, da pregação, à vida política republicana de Florença, né? Então, me parece sempre duas faces. Como nas nossas famosas construções verbais, em que a gente coloca a conjunção adversativa, e aquilo que é importante é aquilo que segue a conjunção, não aquilo que antecede, em Maquiavel é também a face positiva, é sempre aquilo que segue. Aquilo que antecede, pode observar, sempre está a face negativa, né? Então, isto me dá também a ideia de que Maquiavel tem uma visão crítico-positiva de Maquiavel e não crítico-negativa. Ele fala as duas faces. Mas onde aparece a face negativa, né? Onde aparece a face positiva, né? Então, me parece que ao colocar a face positiva depois da conjunção adversativa, que ainda que não apareça, né, como tal, é só olhar o texto e se percebe que tem um mas, um portanto, um porém, e assim por diante. Tem uma conjunção no meio ali, né? Que a gente podia, se a gente fizesse uma análise gramatical, poderia identificá-la. Não é minha preocupação, nem meu interesse fazer isso, né? Mas é possível identificar, é só ler o texto, prestar atenção, você vai enxergar essas duas faces em cada citação, e sempre a parte positiva é a que segue, a parte negativa é aquele que antecede a essa conjunção adversativa. Então, devia ter visto no começo, mas acho que não há tempo de vocês perceberem, naquelas que seguem agora, essa mesma dupla face. Vamos à quarta menção. Nos discursos, Maquiavel se remete por 3 vezes a Savonarola. A primeira vez é no capítulo 11 do livro 1, e cita essa passagem. O povo de Florença não parece ignorante, nem rude. No entanto, o frei Jerônimo Savonarola o persuadiu de que falava com Deus. Não quer julgar se era verdade ou não, pois de tal homem se deve falar com reverência. Pois de tal homem, que é Savonarola, se deve falar com reverência. Mas digo sim, que o número infinito de florentinos acreditava, sem ter visto nada de extraordinário que os levasse a crer. Porque sua vida, sua doutrina e o assunto de que falava eram suficientes para que lhe dessem fé. E que ninguém tema não poder conseguir o que foi conseguido por outro, pois os homens, como dissemos em nosso prefácio, nasceram, viveram e morreram sempre segundo uma mesma ordenação. Essa parte final não tem muito, para mim não tem muito nexo com o resto, mas enfim, só queria concluir também a passagem completa. Bem, como Savonarola foi capaz de persuadir um povo acostumado a viver na cidade, como Maquiavel escreve, e, portanto, não inclinado a crer facilmente de que falava com Deus? Como foi capaz de envolvê-lo com sua palavra, sem ao menos haver algo de extraordinário para fazê-lo crer? Chama a atenção a indiferença de Maquiavel em relação ao mérito da questão. Se Savonarola falava ou não com Deus.
como se não contassem, em última análise, a veracidade e falsidade, na perspectiva teológica, né, doutrinária, das conversas místicas do frade, frente ao sucesso que obteve em convencer o povo disso. Maquiavel se recusa a entrar na discussão acerca da verdade ou não da profecia de Savonarola. O que lhe interessa são tão somente os efeitos políticos da intervenção do frade na vida da cidade. Seja qual for a posição de Maquiavel em relação ao cristianismo, ele concentra sua atenção naquilo que torna exemplar, a ação de Savonarola. O que é isso? Qual seria isto que torna exemplar esta ação? Servir-se do imaginário religioso como instrumento para governar a cidade. Isso me parece essencial. A este ponto, me parece que Maquiavel extrai e percebe a importância de Savonarola. Do elemento do imaginário, portanto. É isto que faz com que, estou citando de novo a passagem de Maquiavel, né, a vida, a doutrina e o assunto de que falava Savonarola mereça reverência, pois foram instrumentos adequados a que fosse prestar a fé no frade, de modo a promover a introdução de novos ordenamentos no governo de Florença. Aqui eu falo, aqui que você conecta, ou você pode conectar aquilo que eu desenvolvi naquele capítulo que está na coletânea com aquilo que estou dizendo aqui. Lá, nesse caso, a fé, a confiança, né, na palavra do capitão que consegue manter unidos e motivados as tropas no campo de batalha. Aqui também é a fé que o populacho de Florença deposita na palavra do Savonarola, que mantém ele envolvido e motivado, ativado para introduzir as reformas depois que Piero é expulso da cidade. Me parece que dá para fazer ali esta conexão. Nesse sentido, sua ação é comparável à de Numa. Estou passando agora? Eu vou atropelar um pouco. Parar de falar só ali. Nesse sentido, sua ação é comparável à de Numa. Assim como esse também, Savonarola apela ao imaginário popular para alcançar seu assentimento às reformas políticas e aos novos mecanismos institucionais da cidade. A reverência a qual Savonarola é merecedor não torna infalível sua prática política. Antes, ao contrário. Em Discursos 1:45, Maquiavel faz menção ao erro fatal na sua avaliação cometida pelo frade em 1497, quando, após haver se empenhado fortemente para aprovar a lei que permitia aos condenados por motivos políticos o direito de apelar ao Conselho Maior, tolerou que fosse negado o recurso aos 5 cidadãos acusados de cumplicidade com Piero de Medici. Na análise desse acontecimento, Maquiavel começa lembrando que não existe pior exemplo na República do que fazer uma lei e não a observar, sobretudo quando não é observada por aquele que a fez. A seguir ilustra esta regra geral com o sucedido em Florença. O governo de Florença foi reordenado depois de 94 com a ajuda do frei Jerônimo Savonarola, cujos escritos mostram a doutrina, a prudência e a virtude de seu ânimo. Entre outras constituições que tinham em vista a garantia dos cidadãos, criou-se uma lei que possibilitava recurso ao povo das sentenças proferidas pelos 8 e pela senhoria em delitos políticos, lei sobre a qual Savonarola pregou por muito tempo e que obteve com grande dificuldade. Ocorre que, pouco depois de sua aprovação, 5 cidadãos foram condenados à morte pela senhoria por delitos políticos. Aqueles queriam recorrer o que não lhes foi permitido, deixando-se de observar a lei. Isto prejudicou mais a reputação daquele frade do que qualquer outro acontecimento, porque se aquele recurso era útil, ele deveria fazer com que fosse observado. Se não era útil, não devia tê-lo feito aprovado. E mais digna de nota foi esse acontecimento, porque o frade, em tantas pregações que fez depois da transgressão dessa lei, nunca condenou quem a transgredira, nem o excusou, como se fosse algo que não queria condenar porque lhe parecia oportuno, mas também não podia excusar. Isto, pondo à mostra seu ânimo ambicioso e partidário, destruiu-lhe a reputação e causou-lhe grande má fama. Bem, como conciliar um erro tão grave com a afirmação de que seus escritos mostram doutrina, prudência e virtude?
não parece pertinente pensar que da parte de Maquiavel se trate de ironia. Antes podemos dizer que ele contrasta o conselheiro e homem da ação, doutrina e prática. No plano doutrinário, Savonarola mostra prudência e a virtude de seu ânimo. No plano prático, revela seu ânimo ambicioso e partidário. No plano doutrinário, o frade tem clareza dos ordenamentos que uma república necessita. No plano prático, o chefe político não alcança a avaliar todas as consequências de seus atos. No retrato maquiaveliano de Savonarola, este aparece como incapaz de encontrar um critério de ação válido para que precisa confrontar-se com a dura realidade no campo político. A prudência que o induz a observar um inadequado silêncio, antes do que sabedoria, é a expressão da perigosa irresolução. O preço dela foi o de destruir-lhe a reputação. Isso, porém, não pode fazer esquecer que o governo forense foi reordenado depois de 94, com a ajuda do frei Jerônimo Savonarola, e foi na direção que também Maquiavel compreende necessário, com estruturas institucionais de empoderamento popular. Finalmente, no capítulo 30 do livro 3 dos discursos, somos defrontados com a última menção a Savonarola. Aqui Maquiavel defende a ideia de que o ator político deve eliminar a inveja, pois a inveja é muitas vezes a razão pela qual os homens não conseguem agir bem, por não permitir que tenham a autoridade necessária nas coisas de importância. Piero Soderini, escreve Maquiavel, acreditava que com o tempo, com bondade, fortuna e benefícios, extinguiria esta inveja. Não sabia que o tempo não se deixa esperar, a bondade não basta, a fortuna muda e a maldade não se aplaca com benefícios. Savonarola, ao contrário, sabia o que era necessário fazer, mas não pôde fazê-lo. E cita a passagem do Maquiavel. Por não ter autoridade, Savonarola, para tanto, e por não ter bem entendido, e por não ser bem entendido por aqueles que o seguiam e teriam essa autoridade. Nem por isso deixou de fazer o que podia, e suas pregações são cheias de acusações contra os sábios do mundo e de invectivas contra eles, porque era assim que chamava esses invejosos e aqueles que supunham as suas ordenações. Enfim, eu vou direto para a conclusão, porque isso está muito longo, não deu tempo para uma última passagem, que eu acho que é essencial, que é aquela que Maquiavel escreve em 1503, naquele texto sobre os povos rebelados do Vale de Chiana. Neste texto, Maquiavel me parece que identifica o substrato psicológico e coletivo que permite fundar ou refundar, como era o caso nesse escrito, a ligação de subordinação, ou seja, a esperança para purgar ânimos daqueles povos e o medo. E cita essa passagem que me parece importante. Mas tenho a dizer-vos somente isso, que é firmíssimo aquele império que tem seus súditos fiéis e afeiçoados ao príncipe. Mas o que se deve decidir é preciso que se decida logo, tendo vós tantos povos suspensos entre a esperança e o medo, tanti populi sospesi tra la speranza e la paura. É preciso retirá-los desta ambiguidade e preocupá-los com as penas e os prêmios. Então essas duas paixões políticas, esperança e medo, se de um lado exprimem o caráter originário da desunião entre os homens e a impossibilidade da eliminação dos conflitos, e outro, todavia, indicam também na potência positiva a ser ativada. Savonarola, manipulando as paixões do medo e esperança por meio do imaginário religioso, constitui um novo ator político na figura das massas. Será apoiado nelas que lhe será possível a criação de estruturas políticas mais inclusivas na República Florentina. Um grande conselho, amplo e empoderado, torna a participação popular uma realidade efetiva pela primeira vez em Florença. Maquiavel reconhece a dívida de Florença para com o frade. Foi graças à percepção política dele que a cidade viveu durante 20 anos um republicanismo de base popular, para o desagrado das elites florentinas. Quando, em 1512, por inabilidade de Piero Soderini, a oposição mediciana venceu, quem perdeu foram as massas populares, de agora em diante definitivamente excluídas como força política sob o novo domínio Médici. É isso. Obrigado. Muito obrigado.
debate. Bel? Bom, obrigada, Hermes, muito interessante. Queria só fazer uma pergunta e uma observação. Uma, em relação à primeira passagem do esforço que você citou do capítulo 11, do livro 1, né? Que você jogou fora, falou, não sei o que a parte lá, todo mundo vive segundo a mesma ordenação, não sei o que isso tem a ver com o pato, mas vou citar até o final. Mas ela é bem interessante, porque aqui, essas passagens sempre me chamam a atenção, porque aqui ordem aparece num sentido não como ordenamento institucional propriamente, mas como uma espécie de, não sei bem como interpretar, mas uma regra da natureza humana, uma ordem das coisas, né? Então, me parece interessante explorar isso como, enfim, o que ele está descobrindo em Savonarola, a nação política do Savonarola, ele está elegendo como uma espécie de regra geral, né, da política. Então, era só esse comentário para você utilizar esse finalzinho dessa passagem que me parece importante. Outra coisa que eu queria perguntar para você e para todos aqui, se vocês acham que esse uso do imaginário religioso para fins políticos e do imaginário em geral, né, se a gente pode considerar isso maquiavelismo, quer dizer, alguma coisa que o Maquiavel, de fato, talvez não seja, talvez tenha aparecido aqui e ali, em outro autor antes, mas como uma marca mesmo do Maquiavel, de modo que ali onde a gente reconhece na posteridade essa tese, se nós podemos compreender como uma forma de maquiavelismo, de legado maquiaveliano. Eu vou começar pela última, porque a primeira vai me levar longo, aí, mas a última, sim, eu creio que, obviamente que a exploração a percepção de que o imaginário popular tem uma potência que é ativada, é muito eficaz para a ação política, serve evidentemente também para o que se começou a chamar de maquiavelismo. Não me parece que é isso que o Maquiavel tem em vista. Quer dizer, maquiavelismo, como costumamos entender, como qualquer coisa em que vale qualquer ação pode ser levada a efeito desde que tenha um êxito, não importa. Né? Maquiavel, na verdade, está preocupado em mostrar muito mais com isso, dizer que o imaginário político, o imaginário, né, religioso, mas também aquele que é resultado das paixões com meio de esperança, né, elas ativadas, elas exploradas, devidamente ativadas nas massas, podem levar estas mesmas massas a se converterem em ator político. E é isso que interessa para Maquiavel na sua exploração. Né? E não a manipulação pura, né? Como exercício do poder absoluto, enfim, né? De proveito próprio. Né? Então, mas, evidentemente, aquilo que você pergunta é óbvio. Né? E não é, nós devemos fazer uma longa percurso longo de mostrar como isso também é utilizado até os dias de hoje numa outra direção. Mas não me parece que é isso que se faz presente em Maquiavel. Posso deixar pela parte do comentário de fora? Pode. Não, mas evidentemente, eu vou fazer só 2 linhas de comentário. Evidentemente, você tem razão em chamar atenção para o fato de que aquilo que está em questão, em jogo para Maquiavel, quando ele observa em Savonarola a manipulação no sentido de ativação do imaginário religioso, de ativá-lo, de provocá-lo, é a instituição de novos ordenamentos. Né? E aí não sei se você acompanha o teu entendimento de ordem nessa passagem respectiva. Né? Me parece que está muito mais mesmo no sentido das instituições. E não no sentido de alguma coisa de necessidade ou qualquer coisa, seja necessidade que fosse. Né? Para mim, eu estou enxergando ali nesse sentido mesmo de instituições, de ordem como ordenamentos institucionais. É o modo como consigo entender essa passagem, mas evidentemente, como tudo, sempre é objeto de outras leituras. Não quero absolutamente dizer que estou excluindo qualquer outra forma de entendimento. É apenas como eu estou entendendo isso. Eu disse? Bom, eu concordo com a sua avaliação positiva do Savonarola, mas eu queria te perguntar se você também não vê nesse elogio do Maquiavel ao Savonarola, uma identificação do Savonarola como uma liderança importante nos tempos que correm, né? Uma espécie de crítica ao papado também,
já que o Savonarola era capaz de unificar o discurso religioso, e o papado tinha Maquiavel extremamente pródigo nas críticas ao papado, tanto o príncipe como os discursos, né? E o papado tinha se dedicado à aquisição dos poderes, à ampliação dos poderes temporais, à luxúria, a compra de títulos, etc., que tinha representado um processo de corrupção mesmo da Igreja de Roma. Né? E nesse sentido, portanto, o Savonarola, como um pré-reformista, digamos assim, os tempos, digamos, facilitam essas associações, porque logo Lutero fará a sua grande aparição. Então, veja, Alice, evidentemente, Maquiavel também se apropria, estou convencido de que Maquiavel também, ao notar, para ouvir e avaliar o papel do Savonarola na sua crítica à Igreja, especialmente à Cúria Romana, evidentemente ele se apropria disso também para depois fazer, especialmente no discurso, toda essa longa crítica à Igreja Católica, né, à estrutura. Mas não naquilo que era o foco de Savonarola. Para o foco de Savonarola nessa crítica papada é uma crítica moral. A degradação moral, a corrupção moral, a bandalheira, enfim, essa coisa. É isso que era o foco da crítica de Savonarola à Cúria Romana e ao papado. Não o será em Maquiavel. A crítica de Maquiavel à Cúria Romana é uma crítica política, no sentido dela ser, como escreve Maquiavel, ser essencialmente potente para permitir que o outro produza uma transformação política na Itália, mas essencialmente fraca para fazê-la por si mesmo. Então, claro, outras longas críticas fazem discursos, aí iríamos longe, e aí vai a crítica não só tanto ao papel da Igreja, da Cúria, quanto da própria religião cristã, na sua forma, como diz Maquiavel, para ter efeminado o povo, enfraquecido, né, fazendo ele voltar-se muito mais em uma bem-aventurança eterna do que uma ação concreta na história. Né? Então, mas é sempre a crítica política, me parece, que Maquiavel faz, e não uma crítica moral. A Igreja, enquanto que Savonarola, o que está no foco, está no centro, é uma crítica moral, o papel que a Cúria e o papado desempenham na Itália naquele tempo. Mas no tratado sobre o poder de Florença há uma crítica política forte, né? Principalmente no capítulo 3, em que o Savonarola ataca a associação, faz uma associação com os tiranos. Sim, no texto do Savonarola. Sim. Aí sim. Mas não é... não sei até que ponto Maquiavel não faz nenhuma menção de haver lido, nem tomado conhecimento desse trabalho. Eu falo assim muito mais do modo de ação e das pregações do frade. Né? É isso que aparece muito mais nos textos, não nos escritos. Certamente ele leu, mas não tem, assim, não dá para reconhecer aquilo que ele fala, bom, isso está lá, naquela... Eu não consigo identificar isso. Bom, nós temos aqui uma pergunta, né, do Coutinho, e depois uma do Marconi, e aí a gente vai encerrar. Gostei muito mais de partilhar com você o que veio à minha cabeça, você falando, né, nos apresentando o texto, que propriamente não é crítica, não é coisa nenhuma. Então, eu acho que, no geral, a ideia, né, de associar Maquiavel, essa teoria, a percepção do imaginário, né, a partir da relação Maquiavel-Savonarola, eu acho muito fecunda, eu acho que foi muito feliz na sua exposição. Então, não tem discordância contra ele. Mas eu queria retomar isso que a Luiz falou, aí é uma coisa um pouco mais metodológica, assim, mas assim, ocorreu na minha cabeça, vamos continuar, né? Porque tem uma hora que você aproximou fé e confiança. Que nós possamos fazer essa aproximação. Do ponto de vista do texto maquiaveliano, eu estou de acordo. Mas, ao mesmo tempo, digamos, conceitualmente, é preciso distinguir como intérprete. Fé, né, digamos assim, nos leva para um território da teologia, que não é o território, né, do Maquiavel, mas é um território savonaroliano, e confiança apela para outro tipo de... Então, não sei se nesse momento né, se não seria interessante distinguir um pouco, né? Por quê?
Porque quando a gente fala, e aí foi pelo isso, você estava conversando agora com a Eunice, você falou, bom, Maquiavel é provável que ele tenha lido os textos de Savonarola. Eu diria o contrário. Por quê? Né? Primeiro, porque não havia edição dos textos de Savonarola com ele vivo. Né? Então, eram pregações. Maquiavel não era, pelo menos até onde a gente tem nesse momento, não era um devoto, né, de Savonarola, mas isso é importante. Por que esse dado é importante? Porque as pregações mais, digamos, mais íntimas que ocorriam em San Marco, é pouquíssimo provável que Maquiavel tenha assistido a essas pregações. Na carta, a única carta que a gente tem é uma carta de uma pregação pública, portanto, de um ato público. O que eu quero dizer com isso? Não existe um Maquiavel lendo Savonarola, é pouco provável que isso tenha havido. É mais provável que tenha havido um jovem não savonaroliano assistindo a um personagem público e político atuando na cidade, né, independente dos seus escritos. Porque de fato nós não temos nenhuma, pelo menos até onde eu sei, né? Pode ser que tenha, né? Mas eu não me lembro de nenhum documento que haja qualquer menção a um texto de Savonarola. No máximo, como você me mostrou, eu não sei se seria interessante reconstituir mentalmente quase qual é o Savonarola que Maquiavel olha quando é jovem e depois quando escreve. Porque eu acho que, você entende, o Savonarola que nós hoje, que já me encantou pessoalmente, já li os sermões, e que é uma figura extraordinária, provavelmente não é a figura que Maquiavel olha. Porque não havia, né, a transmissão via texto, não está no contexto específico. Quando Maquiavel olha, ele não vê fé. Maquiavel não é um pensador preocupado com questão teológica. Ainda mais jovem, porque nós estamos falando de um jovem com menos de 30 anos. Ele está olhando um frade que a gente não pode esquecer que estava cheio de frade pregador, ainda mais dominicano. Quer dizer, e sequer era um grande orador. Lembra que quando a primeira passagem dele, ele teve que sair de Florença corpológico com a boca ruim. Não falava um bom florentino, era um mau. Você entende? É só uma sugestão, assim, acho que seria legal reconstituir, pensar um pouco, com regra metodológica, assim, o que Maquiavel está vendo na sua frente? Quer dizer, o que ele está vendo? E na missa, aí sim, mas essa intimidade teológica do Savonarola, eu acho que escapa totalmente a Maquiavel, tanto por interesse próprio, quanto, como você disse, as passagens que você fez, né, analisou muito bem, né, nenhuma delas sugere interesse na dimensão da fé. Então eu acho interessante, assim, só como um jogo, pensa, peraí, Maquiavel está olhando e vendo o quê? Porque o Camilo se lembrou também, a gente não pode esquecer que o Papa é Alexandre VI, né, que tenta corromper Savonarola. Né, tenta corromper, fala, vem pra cá que você vira cardeal. Né? Nem o Papa achava, ele falou, esse cara é doido, né? Ele devia imaginar. Esse cara é biruta, mas se a gente. Quem entre nós, quem sensato não queria ir para Roma naquele momento e cair naquela farra maravilhosa da igreja? Só não foi porque Savonarola realmente era um homem Maquiavel, isso ele percebeu. Era um homem moral. Isso. Né? Então eu acho muito interessante, isso são só reflexões que me ocorreram. Deixa eu ouvir, tá? Não tem nenhuma crítica, não tem nada, é só. Mesmo que eu fosse, ele é perfeito. Mas não é. Eu acho que a sua tese, para mim, se sustenta. Eu só fiquei muito interessado, achei que boa pegada. Só, claro, tudo de acordo, mas a questão da. Quando Maquiavel fala em fé, nas passagens, tanto naquelas que eu trabalho lá, nem sempre é fé como teológica, é fé também. Não, porque Maquiavel, eu estou de acordo com a sua afirmação sobre Maquiavel. Aí coisa. Não, eu só estou pensando se vale a pena pensar, distinguir fé de confiança como instrumento metodológico para pensar o problema. Mas, aí sim. Não, a sua observação, eu estou de acordo com ela. É só assim, ele não está pensando nisso, mas a gente pode pensar. Perfeito. E saber assim, por que ele pode não pensar? Isso nos ajuda, pelo menos foi o que eu pensei, assim, de onde que ele está falando, para não fazer a distinção. Eu estou de acordo com vocês, mas por que ele não está distinguindo? Sim, está correto. É isso que ele entendeu. Foi isso que me ocorreu. Quer dizer, o texto apenas está começando a ser pensado, dá para ficar muito longe dele ainda. Né? E vale como oferta para quem quiser continuar a pensar. Obrigado. Obrigado, Milton. Marconi, você ia fazer uma questão? Na verdade, é um esclarecimento, né? Dentro desse imaginário religioso.
a incongruência, talvez, da obra do todo do Maquiavel, como o professor estava falando, professor Nil, é necessário pensar no Maquiavel jovem, depois o Maquiavel mais maduro, né, que vai construindo o seu conhecimento, mesmo que o Sasso defenda que Maquiavel já tinha estudado, mesmo antes de entrar na vida política, já era um ávido estudante da política e vai construindo esse conhecimento, né? Mas duas questões que me intrigam é a seguinte: nesse ponto, quando ele acusa os religiosos, principalmente a Cúria Romana, de ter tornado os italianos não religiosos, né, por conta do seu exemplo, esse ponto talvez seria congruente com o que Savonarola estava fazendo. Mas a outra questão que entra na ideia do imaginário do religioso, né, é a ideia dos auspícios e dos atos extraordinários, como aqueles que aconteciam em Roma, né, e que aconteciam nas religiões civis, próprio judaísmo antigo, né, quando o rei é esquartejado depois que Saulo não mata, esse tipo de acontecimento que não existe no cristianismo e que, segundo Maquiavel, era uma das fontes de tornar o povo mais ferrenho, vamos dizer assim, principalmente os guerreiros, o povo, na defesa daquela religião civil. Então, onde entraria essa questão, talvez, né, do auspício e do... Então, veja, a minha preocupação metodológica, o meu recorte metodológico, era analisar o Maquiavel interpretando Savonarola, o papel do Savonarola e ver como isso aparecia nos seus textos. Aquilo que você está dizendo é forte, especialmente nos discursos, né? Sobretudo nos capítulos 11 e 12 do livro 1 dos discursos, em que Maquiavel tem como referência as religiões pagãs, né, na antiga Roma. Né? Então, e aí sim, mas é uma análise que não me preocupou aqui. Né? Já fiz isso num texto que até, acho que nos primeiros eventos nossos eu apresentei ali, já faz lá uns mais de 10 anos atrás. Né? Aí sim, depois virou um texto que está publicado até pela Criterion aqui, né? Em que faz essa análise ali. Né? Mas aí é um outro contexto. Savonarola não comparece ali, não vejo ponto entre essas duas coisas, porque é uma outra referência histórica, né? E de uso da religião que Maquiavel tem em vista para mostrar que papel ela exerce na vida política. É um outro momento, digamos, que para mim nesse texto aqui não estava em questão. Mas não que não exista, é claro. Né? O que me chamou a atenção é exatamente essa situação dele, que ele fala que mesmo sem fazer coisas excepcionais, o pessoal acreditou nele. As pessoas acreditando nele. Então parece que já tem esse fio. E era sobretudo um povo que não estava acostumado a dar fé. É um povo de cidade, não é um povo rude e ignorante, diz Maquiavel. Supersticioso, né? Mas era um povo, princípio, acostumado com as atividades. Ok, muito obrigado, Ames.